Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, Big Bang. Quem já se perguntou aí como tudo aconteceu? Galerinha, na parte física, tá? Não tô falando de religião, tô falando a teoria física, dos físicos que eles explicam como é que tudo aconteceu, tá? Não tô querendo colocar religião aqui. Quem tem essa dúvida de como é a teoria, né, do Big Bang? O Ciência Todo Dia, top, segue o Pedroca, tá aqui na descrição do vídeo. Fez um vídeo muito bom, já faz um tempo, mas como eu tô vendo os vídeos deles agora, tá muito bem explicado. Eu comecei a ver o vídeo, já achei top, então quis trazer aqui pro canal. Bora ver junto, galerinha. Simbora. O físico Laplace uma vez disse que se nós soubéssemos todas as leis da física e as posições de todas as partículas do universo, nós poderíamos prever tudo o que aconteceria no futuro e no passado. Ele estava errado. Naquela época as pessoas ainda não conheciam a natureza probabilística que a mecânica quântica trouxe para o universo. Estava errado. Mas isso não impediu as pessoas de tentarem. O surgimento do universo quase sempre esteve envolto em mistério, mitologias e religiões. Mas foi só com a teoria do Big Bang que nós tivemos uma boa ideia de como o nosso universo chegou até o seu estado atual. Com a teoria do Big Bang começou a ter um norte, né? Cientificamente falando. Né? Mas aqui vem um conhecimento importante. O Big Bang não tenta explicar como o nosso universo surgiu. Ele nunca teve a pretensão de explicar a origem do universo. Como não? E sim explicar a estrutura atual dele. Por que o nosso universo tem galáxias, estrelas e planetas? Para responder isso, a teoria do Big Bang tenta reconstruir a história do nosso universo, indo desde o que temos hoje até breves instantes após o surgimento disso tudo. Essa é a história que temos até agora. Top. Algo iniciou o Big Bang, só que nós não sabemos como isso aconteceu. Nós começamos a Aí que tá, né, galerinha? Como iniciou, ninguém sabe até hoje. Nossa aventura pela história do cosmos um pouco depois do começo, 10 na menos 43 segundos para ser exato, em uma era conhecida como a Era de Planck. Nesse tempo, toda a matéria e toda a energia do universo estavam comprimidas em um espaço 100 bilhões de vezes menor do que um núcleo atômico. E sim, isso significa tudo o que existe mesmo. Toda a matéria que hoje compõe as 100 bilhões de galáxias, cada uma das suas 10 mil bilhões de estrelas, todos os planetas e cada átomo que existe no universo estavam contidos em um espaço inimaginavelmente pequeno. O que é curioso é que, nessa escala, os efeitos quânticos da gravidade são a força dominante. Mas nós não temos uma boa teoria da gravitação quântica ainda. Nesse estágio do universo, o nosso conhecimento atual da física não nos ajuda. As condições são extremas, então nós somos obrigados a seguir em frente. Como é que tanta matéria, né, galera? Uma coisa tão grandiosa, gigantesca, que é o universo, tava num... Aí que ele fala, não tem explicação. 10 elevado a menos 36 segundos após o começo, entramos em uma nova era, a da grande unificação. A temperatura do universo era de 100 bilhões de graus Celsius. Nessa temperatura, você provavelmente esperaria um universo extremamente brilhante, capaz de cegar instantaneamente qualquer pessoa que ousasse testemunhar essa era. Muita energia, hein? Mas isso era impossível. Apesar da temperatura, o nosso universo tinha tanta matéria compactada que a luz simplesmente não conseguia passar por ela. O universo, na verdade, era escuro. E tem mais um detalhe. Seria impossível ver o universo de fora, porque, por definição, o universo é tudo o que existe. Não existe lado de fora do universo, porque tudo que existe está contido dentro dele. Dentro dele. Mas isso é só um detalhe, porque eu queria deixar vocês com uma crise existencial. Nessa escala de energia, 3 das 4 forças fundamentais têm a mesma intensidade. A força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. As nossas melhores teorias quânticas ainda não conseguem descrever essas 3 forças atuando dessa forma. Esse é um dos problemas que as famosas grandes teorias de unificação tentam resolver, mas ainda sem solução. Novamente, nós somos obrigados a seguir em frente. Você talvez esteja se perguntando... Você já viu, né, galerinha? Acho que já 4 vezes, né, a gente não tem explicação. Então segue em frente para ver o que a gente consegue realmente ter uma teoria firme para contar o que aconteceu, né? Perguntando, se nós temos tanta matéria em tão pouco espaço no começo do universo, por que tudo não virou um buraco negro? Nós não temos uma resposta completa ainda, mas parte da razão é um processo conhecido como inflação.
Em um intervalo de tempo de 10 na menos 32 segundos após o princípio, o universo começou a se expandir absurdamente rápido, aumentando de tamanho em 100 trilhões de trilhões de vezes. Com essa inflação bizarramente rápida, talvez a matéria não tenha tido tempo de se condensar em buraco negro. Muitas pessoas imaginam o Big Bang como uma grandiosa explosão, e eu vou confessar que o nome Bang não ajuda muito. Mas na verdade, o processo de evolução do universo é um processo de inflação. Da mesma maneira que um balão incha quando você sopra ar nele. Após a inflação, as coisas esfriam um pouco. Então, agora o universo já esfriou cerca de 10 milhões de vezes. Mas ainda assim, continua extremamente quente. Nessas temperaturas, nós já conseguimos usar as teorias quânticas modernas. Entendi. Não foi uma explosão, né, que fez o universo ser gigantesco do jeito que é. Foi uma inflação. Foi tipo uma bolha que foi crescendo. Não um pum, explodiu. Ele foi crescendo que nem um balão, uma bexiga. Prótons e nêutrons, as partículas que constituem os núcleos atômicos, são formados por quarks, partículas fundamentais que se mantêm unidas através da força nuclear forte. Essa força se expressa pela troca de gluons, partículas fundamentais que carregam a força forte. Mas no intervalo de 10 na menos 12 até 10 na menos 6 segundos após o princípio, o universo era muito quente para prótons e nêutrons se formarem. Os quarks e os gluons se moviam livremente e com muita energia. E por isso, eles não conseguiam se juntar e formar as primeiras partículas. Nesse estágio do universo, nenhuma partícula existia, apenas um grande plasma de quarks e gluons. E aqui nós entramos em uma das grandes questões do universo, ainda em busca de solução. Segundo as nossas teorias modernas, no começo do universo deveria existir a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Mas se isso fosse verdade, cada quark teria se aniquilado com um antiquark. Cada próton teria se aniquilado com um antipróton e tudo que haveria no universo seria radiação. Só que nós vivemos em um universo em que existe mais matéria do que antimatéria. E explicar isso ainda é um problema em aberto na física. Foi durante essa era do plasma de quarks e gluons que alguma coisa ainda desconhecida para nós gerou mais matéria do que antimatéria. Agora, 10 na menos 6 segundos após o princípio, o que é tempo suficiente para a luz percorrer 300 metros, o universo está frio o suficiente e as primeiras partículas complexas começam a se formar. Quarks se juntam e formam os prótons, nêutrons e outras partículas compostas por quarks. Essa é a era dos hadrons. Mas ainda é muito quente para os elétrons orbitarem nos átomos. Ainda estamos a 10 bilhões de graus Celsius. Então, os elétrons têm energias muito altas e eles continuam soltos pelo cosmos. Agora chegamos em 1 segundo após o surgimento do universo. E ele aqui já tinha 10 anos-luz de comprimento. Lembre-se que o espaço vazio pode se expandir mais rápido do que a luz. Pô, 10 anos-luz de comprimento? Não é muito, né? Ele era pequeno ainda, galera. E a inflação com certeza causou expansão mais rápida do que a luz. É só nesse ponto que os neutrinos finalmente conseguem se libertar do gás de partículas do universo primordial. É teoricamente possível observar os neutrinos que escaparam nessa época. Se um dia nós conseguirmos isso, eles podem ser uma impressão digital de um universo extremamente jovem. A nossa única janela para esse grande período de escuridão. Até cerca de 10 segundos após o Big Bang, a maioria dos elétrons e pósitrons também se aniquilam. A partir de agora, o universo é composto principalmente por radiação. E agora chegamos no intervalo aproximado entre 3 e 20 minutos depois do Big Bang. Nesse estágio, o universo esfriou o suficiente para os núcleos de hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, e lítio, com 3 prótons e 3 nêutrons, se formarem. Após 50 mil anos, a matéria desacelerou a expansão do universo. 50 mil anos também é pouco, galera. Algo interessante começa a acontecer aqui. Os primeiros desequilíbrios gravitacionais estão se formando. Até um certo ponto depois do Big Bang, a distribuição de matéria do universo era homogênea. Só que, se esse fosse o caso para sempre, nós não teríamos estruturas como galáxias, estrelas e planetas, que necessariamente precisam que a matéria esteja distribuída de maneira desigual. Então aqui surgem as primeiras diferenças de concentração de matéria, causada provavelmente por flutuações originadas na mecânica quântica. Essas diferenças de concentração de matéria são as responsáveis para as futuras galáxias. Você só está aqui hoje por causa delas.
E nesse ponto, o universo é composto principalmente por radiação presa por um denso gás de núcleos atômicos e elétrons livres. Não é até depois de 380 mil anos depois do surgimento do universo que ele resfria o suficiente para a formação de átomos. Quando chega o final desse período, o universo é composto basicamente de 75% de hidrogênio, 25% de hélio e uma quantidade pequena de lítio. O hidrogênio acho que é a matéria mais abundante no universo, né? Após a formação dos átomos, esse imenso gás que permeia o cosmos resfria. E com isso, a densidade diminui. Isso finalmente permite que os fótons escapem, liberando os primeiros raios de luz de um universo extremamente escuro. Esses primeiros raios são o que hoje nós conhecemos como radiação cósmica de fundo. 1% do chiado em televisões é causado por essa luz emitida nesse período. E existe um detalhe, uma peça que parece poesia no meio desse caos todo. Eventualmente, com o universo esfriando conforme ele se expandia, uma hora ele chegaria a temperatura por volta dos 30 graus Celsius. Essas temperaturas são especiais porque permitiriam a água líquida na superfície dos planetas e até mesmo que algumas reações químicas biológicas acontecessem. Nós estamos falando de vida. Quem sabe as primeiras formas de vida que já surgiram no nosso universo. Mas não fiquem tão animados porque isso é especulação. E essas formas de vida primitiva, se é que tenham surgido em algum ponto, provavelmente não teriam durado até o final dessa era habitável do universo. Após 100 milhões de anos, o universo esfriou ainda mais e a matéria espalhada por todos os lados começa a se acumular em futuras estrelas e também ao redor de buracos negros primordiais, que hoje nós acreditamos ser os núcleos da maioria das galáxias. 200 milhões de anos e a estrela mais velha já observada começa a brilhar. 400 milhões de anos e a galáxia mais velha já observada na história começa a brilhar. E 1 bilhão de anos, a maior parte das galáxias já se formou, incluindo a nossa galáxia, a Via Láctea. Nesse ponto, o universo já se expandia bem lentamente devido à atração gravitacional da matéria escura e das galáxias. Mas isso muda 8,8 bilhões de anos depois do surgimento. Vocês entenderam, né? Estão entendendo? Quando ele fala 1 bilhão de anos para a luz dessa galáxia começar a ser observada, né? Demorou 1 bilhão de anos para essa luz chegar aqui no nosso planeta, por isso que a gente está conseguindo observar. Aí eles estimam o tempo conforme a velocidade da luz. É 1 bilhão de anos-luz, né? Do universo. Por algum motivo, a partir desse ponto, o universo começa a se expandir de forma acelerada novamente. Nós não temos uma boa explicação para esse fenômeno, Por quê, né? que nós chamamos de energia escura. Daqui para frente, nada de realmente importante acontece para o universo. Mas é 9,2 bilhões de anos depois do Big Bang, ou 4 bilhões de anos atrás, que uma supernova espalhou a matéria que provavelmente iniciou a formação do Sistema Solar. Olha que Esse é o início da nossa história. Não muito tempo depois, o Sol se forma da nebulosa deixada por uma supernova. Durante os primeiros 100 mil anos da vida do Sol, a órbita ao redor dele era composta de resto de matéria espacial em colisão constante. Mas não muito tempo depois disso, os planetas gasosos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se formaram. A parte do Sistema Solar que ficava entre o Sol e Júpiter ainda era muito caótica, e a formação dos planetas rochosos que nós temos hoje só terminou 3 milhões de anos depois. Caramba! Mas a partir desse ponto, o Sistema Solar é mais ou menos como ele é hoje. 8 planetas, dos quais 4 são gasosos e 4 são rochosos, com um belíssimo cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E o resto é história. A história da evolução geológica e da vida na Terra, da evolução e do próprio ser humano. É a nossa história, mas isso é assunto para outro vídeo. Nós não sabemos de onde o universo surgiu, mas o Big Bang nos dá uma boa ideia do que aconteceu depois disso. Nós ainda não sabemos de tudo, e talvez nós nunca vamos saber, e admitir isso é frustrante, mas é o primeiro passo para o conhecimento acerca de nós mesmos e tudo que nos rodeia. Muito obrigado por terem ouvido a história do universo e a nossa história comigo. Até a próxima. Sensacional. Galerinha, não tem nem o que falar. Mais ou menos o que dá para entender, né? É que assim, até onde a gente consegue observar essa luz, essa energia, né? A gente consegue contar a história, né? A gente consegue ter uma noção do que aconteceu. Vocês viram que no começo do vídeo tem várias teorias que eles não conseguem explicar. Várias, acho que mais de 10 até.
entendeu? Mas a partir de um certo ponto que eles conseguem observar, ele não falou, mas a gente já observou, acho que até 13 bilhões e alguma coisa de anos-luz, né? Eles têm uma teoria muito concreta, muito, né? Afirmam que foi desse jeito. Então, pra mim, é muito legal saber, né? Porque, porra, é nosso, né? E é evolução e é maravilhoso, é incrível ver tudo isso. Galerinha, muito obrigado por ter assistido comigo. Segue o canal, não esquece de deixar o like. Um beijo a todos, galerinha. Fui, tchau, até a próxima.